Tiago, eu tenho 31 anos de idade e essa história que eu irei contar aconteceu comigo há 13 anos atrás. Quando você está em silêncio, já percebeu que às vezes a sua casa começa a fazer barulhos? São pequenos ruídos que, em um primeiro momento, podem parecer insignificantes, mas não são. As casas possuem vida, possuem sentimentos. Elas até respiram. Nunca ouviu? Basta ficar em silêncio e você irá escutar. Nessa época, eu era funcionário da prefeitura e fui chamado para avaliar uma casa que ficava na rua 13 da minha cidade. Eu tinha que checar as condições e ver o que precisava ser feito para mantê-la em pé. Essa casa iria completar 100 anos de idade e havia sido tombada. Como patrimônio histórico, uma reforma então teria que ser feita para conservá-la com a mesma fachada de 100 anos atrás. Chegando na casa, eu havia percebido que ela estava em péssimas condições de uso e uma pintura completa precisaria ser feita, pois a mesma estava toda embolorada por dentro. Parte das paredes móveis e o chão eram feitos de madeira. Apesar de serem de ótima qualidade, não foram feitos para durar 100 anos. E o chão da sala estava cheio de buracos. Dava para ver o porão e estava muito perigoso. O quarto, que ficava no final de um corredor, era o único que estava em bom estado. Como parte da avaliação, era também testar condições elétricas e encanamento, entre outras coisas. Eu achei melhor fazer isso à noite, pois precisava terminar o serviço o mais rápido possível. Foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Por volta das 11 horas da noite, já estava terminando o meu trabalho e quase pronto para voltar para minha casa. Eu estava tão cansado. Foram quase 12 horas trabalhando naquela casa horrível. Eu não estava aguentando nem parar em pé. Então, decidi sentar no sofá para descansar um pouco. Eu simplesmente apaguei e acordei algum tempo depois, com um barulho muito forte, como se alguém tivesse dado um soco na porta. Eu levantei assustado do sofá, olhei no relógio e eram meia-noite em ponto. Eu fui caminhando até a porta e abri a mesma. Olhei para fora e não havia ninguém. Eu não sabia o que havia feito aquele barulho. Sem perder muito tempo, comecei a arrumar as minhas coisas para ir para casa. Depois de arrumar tudo, comecei a caminhar rumo à porta de saída. Foi quando, de repente, eu escutei alguém me chamar. E a voz vinha de dentro da casa. Eu ouvi, em alto e bom som, uma mulher dizer o meu nome. Ela dizia: Tiago, eu preciso de você. Nessa hora, eu me arrepiei por inteiro e respondi que o meu trabalho já havia terminado. Já havia olhado a casa por inteira. Então ela disse: Não, você não olhou, Tiago. Está faltando olhar aqui. Nesta hora, a porta do quarto que ficava no final do corredor se abriu e a luz estava acesa. Eu não podia sair de lá sem deixar aquela luz acesa. Então, eu fui caminhando pelo corredor até o quarto para apagar a tal luz. Mesmo mexendo no interruptor para cima e para baixo, a luz não se apagava. Foi quando eu ouvi uma voz me dizer novamente: Tiago, você esqueceu de olhar embaixo da cama. Eu me aproximei da cama, me ajoelhei e olhei embaixo dela. Havia um buraco, como de um cemitério que está pronto para enterrar alguém. E dentro desse buraco, haviam 13 pessoas me olhando fixamente. Elas tinham olhos vermelhos e estavam bem arregalados. Foi quando me disseram: precisamos de você, Tiago. Precisamos de sua alma. Ela fortalece a nossa mãe.
Então eu perguntei quem era a mãe deles. Eles me responderam: mamãe está atrás de você. Quando eu me virei, um pedaço de madeira, mais ou menos de 1 metro, se desprendeu do chão e veio em direção à minha cabeça. Depois disso, eu apaguei, não lembrando de mais nada. Quando eu me recuperei da pancada, eu havia percebido que eu estava no hospital e meio confuso e com muita dor de cabeça. Eu olhei pela janela e haviam muitos repórteres lá fora, e na TV estavam falando o meu nome, mas eu não estava entendendo nada. Quando o médico entrou no meu quarto, eu perguntei o que estava acontecendo, e ele me disse que eu estava famoso e que eu havia passado por 13 cirurgias. Tudo isso para tentar tirar uma estaca de madeira que estava cravada em minha cabeça, de algo praticamente impossível. Existem poucos casos registrados como o meu, e nessa hora eu havia me lembrado da casa, do barulho e das vozes daquelas pessoas que estavam embaixo da cama e do pedaço de madeira. Aquela casa estava viva e queria a minha alma, mas não conseguiu. Pobre das pessoas que morreram engolidas por aquele lugar. Já se passaram uns 13 anos e ainda ouço a voz daquela mulher quase todas as noites. Ela me ameaça, dizendo que ainda vai conseguir me matar. Mas você deve estar se perguntando, o porquê disso, sendo que eu saí daquela casa com vida. O médico me disse que não foi possível remover toda a madeira da minha cabeça, pois um pedaço de 1,3 centímetros ainda continua aqui dentro do meu crânio, e se ele for removido, eu morrerei na hora. Eu saí daquela casa, mas ela não saiu de mim.